É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem e que se derrama hoje e agora sobre nós. Eu vou ler na epístola de Tiago, como eu fiz ontem. Tiago, irmão de Jesus. Tiago, filho de Maria. Tiago, que se tornou o principal líder da igreja em Jerusalém, depois dos primeiros 2, 3 anos, após o Pentecoste. Ele já era a figura mais eminente entre as lideranças apostólicas na cidade de Jerusalém. O próprio Pedro se tornou uma figura coadjuvante quando comparada com a liderança e com a capacidade que Tiago manifestava, como também homem de prudência, homem de sabedoria, homem de equilíbrio e de sensatez. Foi assim que ele se tornou grande entre os apóstolos e na igreja de Jerusalém, indubitavelmente, o mais proeminente de todos na liderança que exercia, no respeito que gozava. Ele diz aqui no capítulo 2 da sua epístola: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, praticando acepção de pessoas. Não combina. Quem é de Jesus não faz acepção de pessoas. E se o fizer, luta todos os dias para que isso seja vencido na sua existência, para que todos os preconceitos, todas as diminuições, todos os nojos do próximo só por causa da pele dele, da cara dele, da feiura dele, às vezes para o complexado até por causa da beleza dele ou dela, ou por causa da cultura dele, ou por causa da ignorância dele, ou por causa da etnia dele, ou por causa do partido político dele, seja lá o que seja que diferencie tanto. Tiago começa dizendo: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor de toda a glória, tentando conciliar isso com acepção de pessoas. Não dá, você entendeu? Nem tenta começar, porque já é uma jornada de perdição. Você vai fazê-la em vão e vai fazê-la contra você, porque não há conciliação. Se, portanto, entrar na vossa igreja, na vossa reunião, entrar na casa de vocês, no ambiente de vocês, alguma pessoa com anéis legais de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e juntamente com ele entrar também algum pobre, mal vestido, andrajoso, e tratardes com enorme, imensa e automática deferência, honra especial, o que tem os trajes de luxo, e disserdes a ele, só porque ele tem essa aparência maior de luxo, que denota poderes, capacidades, possibilidades superiores, e então tu disserdes a ele: tu, assenta-te aqui neste lugar que é o melhor da casa, e disserdes ao pobre, que se veste mal, que chegou esfiapado, mas olhando para ele, tu disserdes: e tu, quanto a ti, ó,
Fica ali, senta ali no chão, ali embaixo, naquele canto ali. Ou então, assenta-te aqui abaixo dos meus pés. Ou fica embaixo da mesa. Mas tu, referindo-se àquele que tem todas as aparências de poder, fica aqui ao meu lado num lugar de honra. Tiago está dizendo, não façam isto, porque assim praticando, e se você pratica, você acaba ficando muito desgraçadamente bom naquilo que você pratica sempre. Porque assim praticando, vocês estão fazendo distinção, separação entre os seres humanos, e você que faz isso, se colocou num lugar de juiz no mundo. Sim, vos tornaste juízes, preconceituosos, perversos, que julgam a partir de pensamentos perversos. Se vocês praticam acepção de pessoas em qualquer que seja o nível, não importa, vocês se tornaram diante de Deus entes abomináveis, porque se tornaram juízes supremos, tomados de perversos pensamentos contra o próximo por causa da pele, da largura do nariz, do desdentamento, do hálito, da roupa ruim ou maltrapilha, por causa da cara de ignorância, por causa da voz de ignorância. Vos tornastes juízes e exaltastes a uns por causa do poder que aquelas simbolizações, aqueles adereços que eles usam ou manifestam, ou aquele cheiro como cheiram, trazem de impressão a você de que por trás daquele indivíduo existe muito privilégio e muito poder. Por isso você o exalta enquanto acachapa aquele que chega carregando todas as desvantagens de uma existência empobrecida. Porventura, fazendo assim, você não se tornou um supremo juiz tomado de perversos pensamentos? Ouçam, meus irmãos queridos, ouçam, diz Tiago, e eu repito com ele, implorando, ouçam, meus irmãos, ouçam. Porventura não escolheu Deus os que para o mundo, para o olhar mundano, para o olhar dos poderosos da terra que determinam as tendências do mundo? Porventura não escolheu Deus os que para o mundo são considerados pobres e desvalidos e tolos e bobos, quando de fato são genuinamente pessoas que creem na realidade do Evangelho? Não são eles considerados como idiotas pelo mundo? E não escolheu Deus esses para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu a todos aqueles que o amam? Porque se Deus escolhe os que são os rejeitados do mundo e da terra para serem os herdeiros simples e naturais da misericórdia dele para com todo homem que o ame, tratando bem ao próximo, tentando viver com o próximo, mesmo que seja em condições adversíssimas.
Ele deu a esses a herança eterna. Por que vocês desprezam aqueles a quem Deus galardoa? Por que vocês honram justamente aquilo que, não havendo um milagre de Deus na mente e no coração, é o poder, é a potestade, que é a riqueza, que é a segurança que habita e que decorre de poderes humanos e mundanos, que é o pior inimigo em operação contra a graça de Deus? Por que vocês honram aquilo que se põe como Satanás contra o amor de Deus pelos homens? E por que vocês humilham aqueles a quem Deus naturalmente galardoa? Por que vocês fazem isso? Entretanto, vós outros menosprezastes e menosprezais os pobres. Até os pobres desprezam os pobres. Até os pobres agem assim contra os pobres em favor dos mais ricos. Por que vocês estão sempre fazendo assim? Vós menosprezais o pobre. Não são os poderosos, porventura, aqueles que vos oprimem? E não são eles os que, por nenhuma razão, vos levam aos tribunais e jogam dinheiro contra vocês? E usam e manipulam? Mas por que vocês, então, quando se trata de encontrar com alguém em algum lugar, em alguma igreja, em algumas circunstância, vocês não conseguem tratar todos os homens de maneira igual? Por que vocês têm que humilhar o pobre e exaltar o rico? De onde vem essa persuasão? Do Evangelho é que não é, diz Tiago, irmão de Jesus, a quem você começa a detestar daqui para frente, né? Também, porventura, não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós é invocado normalmente? Se vós, contudo, observais a lei régia, os 10 mandamentos, segundo está escrito nas Escrituras, no Pentateuco, leiam, por exemplo, e lembrem do que a Escritura diz em Levítico 19:18. É um mandamento que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento. Esse mandamento proíbe, portanto, a acepção de pessoas. Se vocês fizerem isso, vocês estão fazendo bem. Se, todavia, dizendo isto da boca para fora, ainda assim vocês fazem acepção de pessoas, pelas diversas razões que eu já aqui descrevi, saibam que vocês estão cometendo pecado, estão vivendo em pecado. Se você vive fazendo acepção de pessoas, se você vive criando distinção, se o seu coração separa o joio do trigo neste mundo, e se você acha que essa é uma prerrogativa sua e que você faz isso com toda ostentação de supremacia perversa, com pensamentos malignos de superioridade, você vive em pecado. E vocês que assim vivem são arguídos pela lei. Toda lei argue vocês como transgressores, pecadores. Se vocês fazem acepção de pessoas porque uma pessoa é adúltera, saiba, o mandamento que diz amarás o teu próximo como a ti mesmo inclui o adúltero, o que adulterou, por exemplo, o que roubou, por exemplo, o que mentiu, por exemplo,
Como Jesus disse, até o perverso, por exemplo, ama o teu inimigo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, inclui quem você gosta e todo mundo que você não gosta, é teu próximo. E o mandamento é: ama ao teu próximo. Como Jesus disse, ora pelo teu inimigo. Abençoa o teu inimigo e ora por aquele que persegue você. O mandamento, portanto, diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo e fazeis bem, se todavia fazeis acepção de pessoas, julgais o outro e vos separais por causa de qualquer transgressão dele a qualquer coisa na vida, ou por causa da pele dele, ou de qualquer outra distinção que seja, cometeis pecado. E assim fazendo, vocês estão sendo arguídos por toda a lei e acusados como transgressores, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça, por exemplo, no amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazendo acepção de pessoas, aquele que obedece toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado da lei toda, mesmo que transgrida de um só. Esta é a lei da lei. Portanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou, dizendo não matarás. E todo aquele que faz acepção de pessoas matou gente. O desprezo faz parte da família do homicídio. O desprezo, a indiferença, o apartheid, esses abismos todos habitam o lado homicida do olhar da vida, do olhar da existência. Então, se vocês, por exemplo, não adulteram, mas fazem acepção de pessoas, vocês estão matando. Ora, se tu não adulteras, porém matas, tu és transgressor da lei, porque a lei é uma coisa só. A lei se resume em ama o teu próximo como a ti mesmo, porque Deus decidiu ser amado no próximo. Essa é a lei. Quem pratica isso não faz mal ao outro. Portanto, falem de tal maneira e procedam de tal modo que vocês vivam como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, que é a lei do amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e tu ficarás livre de todas as outras transgressões, porque aquele que ama não transgride nenhuma lei, e nem tampouco faz acepção de pessoas. Escolham esse lado da vida, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. É sem misericórdia. Se você faz acepção de pessoas, é porque o seu olhar está morto de misericórdia e você olha com as lentes homicidas da percepção, aonde as coisas mais graves têm a ver com a morte física de uma pessoa aqui na história, e as que decorrem e que não implicam em morte física, mas que têm a ver com ódio, desprezo, indiferença, invisibilização daquela existência, tratá-la como um nada, como um coisa alguma, como Jesus disse, como um raka, que significa como um oco, um vazio. Em Mateus 5 ele diz isso, ele diz: aquele que faz isso, matou. E Tiago está ecoando esse ensino que ele aprendeu de Jesus. Porque o juízo divino é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia para com o seu próximo.
O juízo que vem sobre ti será sem misericórdia, tanto mais quanto você tenha tratado sem misericórdia o seu próximo. Quem quer que ele seja, por mais feio ou diferente que ele seja aos seus sentidos, saiba, se você tem pessoas que você diz que se sente autorizada pela existência a desprezá-las, você está dando uma autorização ao juízo divino para desprezar você. É tudo em estado de equivalência, porque o juízo de Deus é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia para com o próximo. A misericórdia triunfa sobre o juízo, significando dizer que todo aquele que age com misericórdia triunfou sobre o espírito do juízo, o espírito da acusação condenatória. Aquele que incluiu, venceu o juízo na sua vida e na vida do próximo. Aquele que acolheu, venceu o juízo na sua vida e na vida do próximo e venceu o juízo no mundo. Aquele que age com compaixão, venceu o juízo na terra, se tornou soberano sobre o ódio porque se compadeceu. Seu coração cresceu em infinitude, ele estendeu graça divina ao próximo e ele julgou o mundo por não se submeter à lei do cão, à lei do instinto, à lei predatória, à lei animal, à lei da prevalência dos mais poderosos no mundo, nessa guerra evolutiva de perversidade praticada como ideologia política, religiosa ou até mesmo em nome do medo e da assombração social. Senhor Jesus, eis aqui a tua palavra, falada no meio do Império Romano, onde havia senhores e escravos, desigualdades indizíveis, autorizadas, legalizadas e chanceladas, e aonde era prerrogativa fazer acepção de pessoas, aonde o romano era superior a todas as outras raças, e aonde aquele que tivesse poder de se gloriar em alguma coisa na sua religião monoteísta, como era o caso dos judeus, se o fizessem, estavam também em grande pecado, porque não há nenhuma justificativa para que eu me ponha em estado de superioridade ou de separação, ou eu me dê o direito de ser o justiceiro contra o meu próximo e o vingador, porque assim fazendo eu estou estabelecendo a medida do juízo, pela qual eu também serei julgado. Ajuda-me a vencer o espírito do juízo pela prática da misericórdia na minha vida e nas minhas relações. Ensina-nos aqui e quebranta-nos aqui, porque isso só cabe no espírito quebrantado, no coração daquele que sabe que existe num estado de dívida e que todo dia precisa se curar um pouco mais da perversidade que faz acepção de pessoas. É o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.